planejou matar Alexandre de Moraes. E quais são as provas desse plano? O ministro deu uma entrevista bastante preocupante lá na Rede Globo, onde ele afirma que teve 3 tentativas, tinha um plano, 3 linhas de ação para matá-lo. É sobre isso que vamos bater um papo. Você que ainda não conhece nosso trabalho, todo dia sobe um caminhão de conteúdo para você, meu irmão, um caminhão de conteúdos. Além dos vídeos, sobem os artigos no site. Gostou dos vídeos? Curta, compartilha e aproveita, inscreva-se no canal, é de graça, venha fazer parte de nossa comunidade. Aqui todos os pensamentos, todas as correntes de pensamento são respeitadas, mas nós emitimos as opiniões calcadas nos fatos que estão ocorrendo efetivamente aí na realidade, no dia a dia. Acompanhe o Brasil caótico, o mundo caótico aqui conosco. As playlists estão bastante organizadas na linha do tempo para que você não seja enganado nunca. E aí você forma a sua opinião. Alexandre de Moraes, numa entrevista na Rede Globo, disse que tinha um plano, tentativas de dar cabo à sua vida. No entanto, na mesma entrevista, ele não tratou desses planos de forma bem genérica e não disse quais são as pessoas responsáveis por esse plano. Ora, matar ministro da Suprema Corte, atentar contra a vida de ministro da Suprema Corte em qualquer país do mundo, em qualquer democracia liberal do mundo, qualquer uma, é um fato muito grave e tem que ser apurado até as últimas consequências. Tem que ser apurado. O que não pode é o ministro falar, não dar nome aos bois, parece que ele já tem o nome de cada boi desse aí, e deixar essas ilações no ar. Não cabe. O Supremo está a julgar aqueles aloprados do dia 8, vai ter até uma manifestação aí em favor da democracia no dia 8, para lembrar esses atos bastante aloprados que aconteceram em Brasília, está a condenar aqueles que sofreram lavagem cerebral, aqueles velhos, idosos, destrambelhados, a penas duríssimas, a penas que vão de 13 a 30 anos de cadeia. Estão sendo condenados não pelo vandalismo, estão sendo condenados por tentativa de golpe de Estado. É por isso que eles estão sendo condenados. E é por isso que eu falo, acompanhe a playlist, senão se você não vai entender a cabeça, a linha que o Supremo está traçando. Está condenando aquelas pessoas ali por tentativa de golpe de Estado, como se tivessem participado de uma fase desses golpes, do tal golpe de Estado. Já escreveu isso nos autos, nas suas sentenças condenatórias. Agora ele vem a público e diz que dentro desse mesmo contexto tinha pessoas que queriam matá-lo, mas ele não cita o nome das pessoas, a gente não sabe desses inquéritos, a gente não sabe nada. Ora, não é possível que a democracia liberal do Brasil permaneça nesse Estado. Tem Estado de Direito, ora não tem. Não há Estado de Direito pleno. Não há Estado de Direito pleno. Nessa sequência, o deputado cassado Deltan Dallagnol faz alguns questionamentos bastante pertinentes acerca desse caso. Ora, uma vez que o ministro falou que existiu uma tentativa de assassiná-lo, obviamente tem inquérito para apurar, obviamente tem os responsáveis e, muito obviamente, esses responsáveis prestarão conta à justiça, ou só serve para um clickbait supremo aí. Não dá para aceitar uma coisa dessa, já que falou, tem que abrir o carteado, tem que deixar tudo claro para a sociedade. O que não pode é o Supremo continuar nesse Estado. Ora, tem Estado de Direito para uns, não tem Estado de Direito para outros, porque até agora só tem julgado o pé de chinelo e pessoas mais velhas ali, pobres, por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Ora, se eles participaram de uma primeira fase,
pressupõe-se que há uma segunda, uma terceira, pressupõe-se que há um beneficiário, pressupõe que há gente que influenciou, que entrou no cérebro dessas pessoas, há um núcleo político, há um núcleo pensante, há um núcleo que financia, e o julgamento. E o julgamento dessa galera toda vai ficar só nos pobres? Vai ter um acordão? Porque estamos cansados de ver na nossa República Bananeira acordos que até Deus duvida e o diabo se arrepia. Se o ministro veio a público com um fato, porque creio eu que o ministro não iria mentir, com um fato de tamanha gravidade, agora tem que mostrar os responsáveis, a apuração e o inquérito para que essas pessoas sejam levadas à justiça. Numa democracia liberal não se permite que tais fatos ocorram impunemente, apesar do nosso país ser um país que campeia impunidade, apesar do nosso país ter um sistema de justiça que não traz justiça, um sistema de justiça que virou um fim em si mesmo, que não leva à justiça, que perdeu sua finalidade principal, sua primeira finalidade, que é trazer justiça, não traz. O deputado cassado Deltan Dallagnol faz alguns questionamentos e eu vou me permitir ler os questionamentos do Deltan e aí algumas perguntas pertinentes que estão no ar. Estão no ar e essas lacunas têm que ser preenchidas, senão será mais uma teoria de conspiração que virá campear aí nas redes. E estamos cheios de teorias conspiratórias, muito por conta das autoridades que não vêm a público e esclarece o fato do início, meio e fim. Esclarecer uma autoridade judiciária que esclarece os fatos no início, meio e fim, isso quer dizer denúncia, inquérito e julgamento. Esse é o início, meio e fim das autoridades judiciais num Estado democrático de direito. E aqui a gente só tem o falatório dos Twitter, aquelas coisas genéricas, aí permite toda a sorte de teorias conspiratórias e a gente tem que manter você inscrito a par daquilo que efetivamente está acontecendo. Ou é só mais uma teoria do Supremo Tribunal Federal sem embasamento de provas? Creio que não é isso, creio que não seja isso. O ministro não iria vir a público se não tivesse o nome dos tais planejadores e um inquérito disso. Vai ser naquele inquérito que não acaba nunca, que nem deveria ter existido. Aquilo ali já passou da hora de ter acabado. Vamos aos questionamentos muito pertinentes, achei muito pertinente os questionamentos do Deltan Dallagnol. O primeiro questionamento que ele diz é: tudo que a gente pede é o seu like, seu dislike, viu? Aqui o conteúdo é sempre muito pensado, o conteúdo aqui é de alto nível, então, é tudo que a gente pede. Não tem grandes treta, não tem olifã, não tem mulher pelada, não tem gente bonita, aqui tem um fato, a notícia, e a gente esmiuça, destrincha para você inscrito, só isso. O primeiro questionamento do Deltan Dallagnol é: quem planejou matar o ministro e quais são as provas desse plano? Um questionamento bastante plausível, e o questionamento advém da própria fala do ministro. Se ele disse que tentaram matá-lo, que tinha um plano, ora, isso tem que ser esclarecido através de um inquérito, porque ele não é uma pessoa qualquer, ele é um ministro da Suprema Corte, de uma democracia liberal. Portanto, isso tem que ser esclarecido e tem o inquérito que vai corroborar se tem prova ou não disso aí. Falar por falar, até eu falo aqui, estão tentando fazer isso, fazer aquilo, mas seria o ministro, ao abrir a boca e não apresentar os fatos, as provas, o inquérito e os nomes, é numa tremenda leviandade. Essas pessoas já foram denunciadas pela PGR? Obviamente que não, né? Essa resposta a gente dá porque a gente sequer sabe que tem um inquérito. E é plausível esse questionamento do Deltan. E condenadas nos julgamentos dos 8 de janeiro? Obviamente que não, porque as sentenças condenatórias, tem a playlist aqui no canal, de todos esses julgamentos que estão ocorrendo, nenhum deles é por assassinato, é por golpe de Estado. Nenhum deles é por tentativa de assassinato, é por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Obviamente que não há, então tem que ter um inquérito para apurar esse negócio todo. E por que não soubemos dessas pessoas até agora? Porque o ministro, e ninguém sabia, era algo super secreto lá do Supremo,
O inquérito a gente não sabe se há. Tremenda leviandade falar sem ter o inquérito, sem ter as peças comprobatórias. Devia se pronunciar nos autos. Juiz, ministro, mas estamos no Brasil, é querer demais. Questionamentos plausíveis do Deltan. Outro questionamento: se o ministro era vítima desses crimes, ele não deveria se declarar suspeito de julgar quem queria matá-lo? No Brasil, ninguém se declara suspeito a nada, deveria. Mas como julgar os atos do dia 8 no Supremo se declarando suspeito? Porque, tirando 3 ministros, agora 4, tirando 4 ministros, eu vou nominá-lo, tirando o terrivelmente evangélico Mendonça, o Nunes Marques, foram indicados pelo Bolsonaro, o Zanin, que entrou agora pelo Lula, e o Flávio Dino, que entrou agora pelo Lula, tirando esses 4 ministros, todos os outros ministros do Supremo foram extremamente atacados durante o governo Bolsonaro. Tá? Falava-se de tudo deles, da mãe ao pescoço, falava-se de tudo. Se era o Supremo, então deveria se declarar impedido para julgar os casos do dia 8. Por que está sendo julgado no Supremo? O Supremo decidiu. Porque diz que tem conexão ali com aqueles inquéritos que não deveriam existir. Na verdade, essas pessoas nenhum têm foro privilegiado. E não mostraram até agora, até a presente data, nenhuma conexão com políticos que têm foro privilegiado, nem com Bolsonaro, nem com nada. Por quê? Porque se tivesse uma conexão, teria que se julgá-los no Supremo, porque o político tem foro privilegiado do Supremo. Mas não mostraram essa conexão, porque nenhum político foi julgado, nenhum núcleo político foi julgado, só julgaram pé de chinelo, só julgaram velhos. E ninguém está passando a mão na cabeça daqueles aloprados, eles fizeram o que fizeram. E se houve uma tentativa de golpe de Estado, na minha cabeça houve, eu vou até fazer uma live explicando isso direitinho. Ora, se eles participaram de uma primeira quebradeira para o Exército intervir, para num segundo momento chamarem uma intervenção militar com Bolsonaro no poder, obviamente, tinha um núcleo político, tinha um núcleo pensante, tinha um núcleo que entrou na cabeça dessa galera, tinha um beneficiário, tem tudo isso. E o Supremo não julgou nada disso, nada disso. O Supremo simplesmente só está julgando, mantendo a cláusula pétrea no Brasil, que é prender preto, pobre, né? E putas, né? É isso que está acontecendo, só pé de chinelo, só bucha de canhão. Né? Então, esse questionamento do Deltan, ele faz muito pro forma, mas é por isso que nenhum se declara impedido, porque o Supremo teria que se declarar completamente impedido, porque todos ali, e como eles estão julgando os atos do dia 8 como se fosse parte de um golpe de Estado, como um golpe de Estado, a parte do pressuposto. Para ter o golpe de Estado, teria que ter a abolição do Congresso, teria que ter a abolição da Suprema Corte, ou parte dela. Alguns ministros seguramente teriam que ser presos num golpe de Estado. Ora, então todos eles são pessoas que estarão diretamente envolvidas, tanto funcionalmente como emocionalmente. Teriam que se declarar todo o Supremo impedido, mas como estão julgando o Supremo, não tem como declarar a corte inteira impedida, né? Essa aqui é um questionamento plausível do Deltan, pouca gente vai entender isso, essa minha explicação, em função de que as pessoas não acompanham aqui o dia a dia. Alguns inscritos vão entender, porque acompanham aqui a playlist do canal, mas a maioria não vai entender sequer essa minha explicação. Um Brasil muito binário, né? As pessoas têm dificuldade em compreender coisas mais complexas que precisam um concatenamento de ideias, né? Outro questionamento plausível do Deltan: essas novas informações não colocam o ministro sob suspensão para julgar todos os réus do dia 8? Eu respondi anteriormente a isso. Já que, segundo o entendimento do próprio STF, todos estavam ali em Tuba com o único objetivo de dar um golpe. É por isso que eles não vão se declarar impedido, porque todo o Supremo teria que se declarar impedido. Se ocorre um golpe de Estado, a Suprema Corte, ou parte dela, tem que ser abolida. O Congresso tem que ser fechado. Portanto, são pessoas que estão diretamente envolvidas, tanto emocionalmente como funcionalmente. Teria que todos se declararem impedidos. Mas, como eles estão julgando o golpe no Supremo, não estão julgando as instâncias que caberia julgar essa galera, eles estão julgando o Supremo,
porque se pressupõe conexão com algum segmento político que eles não apresentaram até agora, pressupõe conexão com autoridades da República que eles não apresentaram até agora, e pressupõe que haveria um grande beneficiado que eles não apresentaram até agora. Portanto, até agora, até o dia de hoje, eles só estão julgando pé de chinelo, bucha de canhão, pessoas sem furo que participaram do início de tentativa de golpe de Estado, segundo a tese que eles mesmos apresentaram e escreveram em suas redações das suas sentenças. Portanto, não tem... o Supremo está se colocando, eu até fiz uma live há dias atrás, o Supremo está se colocando num três cantos, onde ele vai ter que apresentar isso para a sociedade mais cedo ou mais tarde, ou então o Supremo vai conseguir a proeza de unir o Brasil. Ele vai apanhar tanto da direita quanto da esquerda, ele vai apanhar de todo mundo, porque só está punindo pé de chinelo, bucha de canhão. Ele tem que colocar todos em julgamento, segundo a sua tese, apresentar para a sociedade, absolver ou condenar, ou tem que soltar esses pé de chinelo todos aí, né? Outro questionamento plausível do Deltan. Como o ministro responde às críticas de que os réus do dia 8 de janeiro estão sofrendo abusos judiciais, como violação do juiz natural? Violação do juiz natural é o foro, né? Por isso que o Supremo está julgando, eles deviam ser julgados na primeira instância. Estão julgando no Supremo porque pressupõe, de acordo com as sentenças que eles mesmos prolataram para condenar esses pé de chinelo, tem um golpe de Estado, então tem um núcleo político, tem gente com foro privilegiado, então tem essa correlação, mas até agora não julgaram nada, até agora o questionamento do Deltan é plausível, né? Ausência de conexão com pessoas com foro privilegiado. Por que tem essa ausência, ele fala? Porque até agora eles não julgaram, não apresentaram uma denúncia contra um único político. Essa é a sem-vergonhice, beira a sem-vergonhice. Não apresentar, estão condenando os pés de chinelo há 30 anos, mas não apresentaram uma única denúncia contra um político para dar essa correlação. Zero. Até agora, zero. Acompanha aqui a playlist do canal. Tudo a gente cobre dos atos do dia 8, desde o dia 8. Você vai entender tudo na linha do tempo. E tem zero político denunciado, zero. Tem político no inquérito lá, tem um monte de político no inquérito, 17. Mas denunciado e que vai para julgamento, zero até agora. Mas sem vergonhice. Então, mas tem que dar essa resposta em 2024. Não dá para ficar para 2025, não. Prisões preventivas alongadas. O Brasil sempre teve prisões preventivas alongadas. Tinha na Lava Jato, tem agora e vai ter depois. Se você... No Brasil, cara, a justiça não é um fim em si mesmo, não faz justiça. Se você não tiver muita grana e muita conexão, só uma prisão preventiva, você fica aí 10 anos na cadeia aí. É o sistema de zerda nosso aqui. A ausência de provas de individuação. A individuação de conduta é questionável, porque não há necessidade de individualizar a conduta. E penas exageradas, são exageradas. As penas, eu tenho explicado aqui para você do escrito, que estuprador, latrocida, é por isso. Aí vamos para o próximo questionamento do Deltan.
Aliás, até hoje o STF não apresentou uma única pessoa com foro privilegiado. Falei isso aqui, zero até agora, zero. É uma vergonha, é uma indecência. O STF está julgando buchas de canhão por golpe de Estado no foro do Supremo e não apresentou um único político para ter essa conexão de foro. Nenhum. Zero. Políticos estão no inquérito das fake news, mas zero indo para julgamento. É uma vergonha, uma indecência, uma excrescência. Ou solta esses buchas de canhão e muda o que ele escreveu nas suas sentenças, que não tem golpe de Estado, foi um engano, sei lá, ele muda ali, cabe tudo no Supremo, muda essa merda, ou apresenta o núcleo político para julgamento, para dar sentido àquilo. Ficar só no lero-lero, beira a sem vergonhice isso aí. Beira sem vergonhice. Ou se faz o trabalho sério, agora vai ter 2024 para apresentar isso. Se não apresentar em 2024 esse trabalho sério, apresentando o núcleo político, prepare-se o Supremo, porque vai apanhar, vai unir o Brasil. Aquele sonho do seu Barroso de unir o país, o sonho do Luiz Inácio de unir o país, vai acontecer. O Supremo vai unir o país, vai apanhar da esquerda à direita, igual bezerro desmamado, vai apanhar. Por quê? Está julgando bucha de canhão por golpe de Estado e não apresentou um único político para julgamento. Que putaria é essa, cara? Beira putaria, desculpa o palavrão aí, mas, porra, a gente esperou um ano, está um ano esperando aí. Aí tem aquela coisa mandrake que botaram na imprensa em novembro. Os inquéritos estão para serem concluídos em 3, 4 meses. Isso dá o primeiro semestre, pronto. Tem até o segundo semestre para apresentar os políticos do núcleo, que tem foro privilegiado, para serem julgados, para dar essa conexão aí. Se não apresentar isso, é uma sem vergonha, é uma tremenda safadeza. Aí pode ter certeza, teve acordão no bastidor, aqueles acordos que o diabo se arrepia, Deus duvida, que ocorre nessa república deserta que a gente vive aqui. Que tenha participado, que vou seguir, a fim de justificar a conexão, isso aqui já, o ministro saberia dizer quem são as pessoas com foro privilegiado que atraem a competência da corte para julgar. É isso que eu estou falando. Ele, para julgar os pés de chinelo, ele tem que mostrar pelo menos um. O beneficiado, obviamente, que seria o Bolsonaro, e o núcleo político. Se ele não mostrar a turma do foro privilegiado, esses caras estão sendo julgados no lugar errado. Deveriam ser julgados lá na primeira instância. E não deveriam ser julgados por golpe de Estado, deveriam ser julgados por vandalismo. Ou outra coisa que o valha, perturbação da ordem pública, vandalismo, não por golpe de Estado. Se estão sendo julgados por golpe de Estado, estão pegando pena por golpe de Estado, ora, pressupõe-se que tem uma segunda, terceira fase, pressupõe-se que tem beneficiário, pressupõe-se que tem mentor, financiador, influenciador, pressupõe um monte de coisa. Porque isso que eles estão sendo julgados está na sentença do Alexandre de Moraes, aquela primeira sentença, aquele julgamento que foi transmitido aí pela televisão. Está na sentença dos caras. Porra. Outro questionamento do Deltan. Por que o ministro não apreciou em tempo o pedido de soltura do Clezão? Isso aí como o Clezão, usando o defunto do Clezão aí, abjetamente, depois de morto, primeiro entraram na cabeça dele, mandaram ele fazer coisa errada para político. Eu aviso aqui no canal, não façam coisa errada para político nunca, nunca, vão acabar sozinho na cadeia, sem dinheiro e abandonado, como todos, como o Clezão, ele ainda morreu. Aí usaram o cadáver do Clezão para fazer uma coisa abjeta, que já foi usado pelo Lula no cadáver da Marisa, foi usado pelo cadáver do Clezão, foi usado pelo Bolsonaro, agora o cadáver dessa moça que se suicidou está sendo usado para a PL 2630, é uma coisa abjeta usar cadáveres aí. Usaram o cadáver do Clezão, como o Clezão morre no sistema prisional, 22 mil presos por ano, como o Clezão, morrem lá, que não são julgados, apreciados, então é um proselitismo político aí do seu Deltan, com parecer favorável e tudo.
mais de 20 mil presos morrem no sistema prisional para ser apreciado aí se está com problema de saúde. É mais um número no sistema prisional. Porque logo após a morte do Clesão, o ministro soltou vários réus por 8 de janeiro, para evitar uma comoção, porque deu merda num, aí se solta outro. É assim nessa república deserta. É assim no sistema de justiça, inclusive que o Deltan fez parte, que não leva a justiça para as pessoas. O sistema de justiça cabe um esclarecimento a juízes, promotores, desembargadores, procuradores. Essa massa toda é um fim em si mesmo. Se vocês olharem aí, procurarem, você vai ver que todo dezembro esses caras ganham milhões e milhões acima do teto, tungaram o orçamento para si e entraram como uma casta de milionários do Brasil, do serviço público, sem empregar um funcionário. Isso aí era um emprego do Deltan também, do mesmo sistema. E eu sempre digo aqui no canal, funcionários do Estado, da República, devem ficar na classe média, não serem milionários como a turma do Judiciário. O Judiciário dá de 7-1 em mordomia em qualquer poder aí. É igual a Alemanha, Brasil. Então, esse é um proselitismo de alguém que já mamou muito em mordomia, como Deltan. Todos eles são repletos de mordomia e tetas. Inclusive o Deltan, que eu estou citando aqui, ali a crítica dele. Quando ele estava no Judiciário, ele estava aqui, na carótida de você, minha, porque a gente trabalha 4 meses para sustentar essas mamatas todas. E o Judiciário é disparado, é o 7-1, dá de 7-1 em qualquer poder, em mordomias, em excrescência, e sempre tem uma canetada. A última agora foi do Toffoli, reabilitou alguns penduricários de alguns bilhões, centenas de milhões aí para juízes aí. Então esse é o Judiciário. Esse é o Judiciário que não traz justiça nenhuma, que é um poder que virou um fim em si mesmo. E ele só é assim graças a porcaria do legislativo. Por isso que eu falo, vem para a nossa comunidade, vamos cobrar o legislativo. Todas as ferramentas para a mudança da sociedade estão no legislativo, que não faz chongas. Ele faz questão de ficar no colo do judiciário porque não aprova o foro privilegiado. Está lá, já passou numa casa, era só botar para votar. Mas eles não botam. Por quê? Porque interessa ficar nessa mordomia sugando você. E a culpa disso tudo, a culpa maior, é um novo pensamento que eu comecei a desenvolver, é culpa do passador de pano, que fica passando pano para político. Nós temos 50% da nossa população que passa pano para político. Resultado, o político, estou bem na fita pra caramba, vou ser reeleito, para que eu vou arranjar encrenca? E fica na boa. Enquanto isso, é esse país que a gente vê, sem segurança, sem justiça, sem porcaria nenhuma, mas 4 meses você trabalha para manter essa galera toda. Vamos voltar aos questionamentos do Deltan. O próximo questionamento dele: quando serão encerrados os inquéritos ilegais? Não deviam existir, mas, esses inquéritos, aquele inquérito que ele abriu de ofício, graças ao radicalismo imbecil do bolsonarismo, quando serão encerrados? Já tramita o Supremo há mais de 5 anos, ele já encerrou um, aí ele abre o outro. Esses inquéritos mantêm o Supremo. Quem cai nesses inquéritos está roubado, cara. Se você cair nesses inquéritos, se o advogado tem dificuldade para ter acesso aos autos, aí não tem Estado democrático de direito para quem está nesses inquéritos. Não tem. A maioria que está lá deveria estar sendo processada em primeira, segunda instância, primeira instância lá. A maioria está lá, tem a sua razão de estar lá, mas caiu nesse inquérito, não tem garantia de advogado, vê auto, defesa, você sequer sabe porque tu tá entubado, cara. Tu tá roubado, caiu lá, cara. Encerrados os inquéritos mais de 5 anos. Como o ministro justifica a existência do inquérito após o fim dos prazos? Os prazos legais do inquérito, cara, você vai sentar e rir. 60 dias. Quem é que cumpre isso no Brasil? Ninguém. Você vai pegar a justiça estadual, não cumpre. Justiça federal. Ninguém cumpre essa merda. É o país deserta. Por que ninguém cumpre? Por causa do Congresso, que não tá nem aí para isso, cara. Tá nem aí para isso. E por que o Congresso não está nem aí? Por causa dos passadores de pano que aplaudem essa excrescência toda. Enquanto tiver 50% aplaudindo isso, senta e chora. Senta e chora, é por isso. É triste falar isso, mas é verdade. Aqui a gente não tem compromisso com a mentira. Às vezes o conteúdo aqui, tem mais de 1000 vídeos à sua disposição. Às vezes o conteúdo aqui
Obviamente, 1000 você não vai concordar comigo, você pode não gostar, mas tenha certeza, com honestidade intelectual e aqui não tem espaço para mentira. E, por fim, o último questionamento do Deltan. Dar entrevista sobre casos em julgamento não gera suspensão? Deveria, no primeiro mundo. No Brasil, cara, é Twitter, televisão, Globo, festa. O judiciário, cara, eu já falei, é um poder que tem que ser tudo reformado. Tudo reformado. No primeiro mundo, na Suécia, assim, Deltan. E o Deltan sabe disso, ele era parte disso. Ele fez muito espetáculo também. Então, é todo assim. Como o ministro não responde, já respondi aqui, é isso aí. Né? O fato é que a entrevista do ministro Alexandre de Moraes é uma coisa muito grave. O ministro da Suprema Corte disse que tinha um plano para assassiná-lo. Agora, ele tem que mostrar um inquérito, as cabeças do plano e o julgamento. Ele tem que mostrar o ciclo completo da justiça. Eu espero ter lhe sido útil, eu espero que você venha fazer parte de nossa comunidade e espero muito que você não comente título, porque os comentadores de título, eles erram sempre. Absorva conteúdos bons, de qualidade, com honestidade, que você vai agregar muito valor à sua opinião. Muito valor. Vem para a nossa comunidade, estamos esperando você. Tá legal aqui. Espero você. Vem para cá. Aqui está aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!